Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos do universo da microbiota. Bora lá? Bom, hoje nós vamos entender a diferença entre microbiota e microbioma. Lembrando que esses dois conceitos eles não são sinônimos, são conceitos diferentes e a gente vai entender nesse vídeo. Bom, microbiota diz respeito aos micro-organismos que habitam um organismo, que no caso somos nós, que vivem numa relação de simbiose, na qual ambos se beneficiam dessa relação. Então, lembrando lá das aulas de biologia, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, que a gente via as relações, as diferentes relações entre os organismos que habitam aqui o nosso planeta, existia simbiose, que era uma relação onde os dois têm vantagens, ninguém sai em desvantagem, Então, a gente vai fornecer um lar para essas bactérias, a gente vai estar fornecendo comida para essas bactérias. Em contrapartida, essas bactérias, vão produzir metabólitos por meio da metabolização dos nutrientes que elas ingerem e esses metabólitos terão ação, terão efeito no nosso corpo. E eles vão ajudar, então, que o nosso corpo esteja em homeostase, funcione de forma adequada, e mantenha suas funções adequadamente. Então, essa é a relação que a gente tem. É um casamento onde tudo dá certo, onde está tudo bem. Essa relação, então, é muito importante que a gente cuide dessa relação para que ela se mantenha assim em homeostase, se mantenha em simbiose e que a gente fique, então, bem, tenha saúde e que elas também estejam bem cuidadas e saudáveis para nos ajudar, a ter um corpo saudável. Já a microbioma, ele é um conceito amplo, mais amplo. O que ele quer dizer? Ele vai, então, corresponder aos micro-organismos que compõem, então, o nosso corpo, os genes e os fatores ambientais que interferem esses micro-organismos e os genes. Então, é totalmente diferente do conceito de microbiota, não são sinônimos e é um conceito mais amplo. Então, quando a gente fala de microbioma, a gente tem uma infinidade de genes a serem estudados, de genes que estão sendo estudados, A gente tem o projeto Microbioma Humano e a gente já sabe que, comparado com o genoma humano, a gente tem muito mais genes de micro-organismos do que genes humanos. Então, isso mostra a variedade e a importância que eles têm. Então, hoje em dia, a gente está vendo um movimento de focar menos na microbiota e focar mais no microbioma e entender essa relação dos genes dessas diferentes bactérias, do ambiente em que elas vivem, que tem muita relação aí com o que a gente alimenta essas bactérias, com o que nós comemos, que é o que vai muitas vezes servir de substrato para elas manterem a vida delas. Então, toda essa relação que tem ali naquele complexo universo que é a microbiota como um todo. E aí o enfoque na microbiota intestinal, que é uma das microbiotas que compõem o nosso corpo, que tem uma interação muito grande com o funcionamento do nosso corpo de uma forma geral. Ela tem uma relação maior com os sistemas do nosso corpo do que outras microbiotas, que vão ter efeitos mais locais ali no sistema que elas estão habitando, do que a microbiota intestinal, que tem efeitos no nosso corpo como um todo, A gente tem efeitos até aí em doenças, neurológicas, psiquiátricas com relação à microbiota intestinal. E o que a gente não vê, por exemplo, na microbiota da nossa pele, a gente não vê essa relação. A gente vê mais associação dessa microbiota com doenças associadas à pele. Então, por isso que tem essa importância na nossa microbiota intestinal, por isso que os cientistas estão investindo em estudar cada vez mais o microbioma e não apenas a microbiota,
dos indivíduos para tentar desvendar o papel de cada bactéria, o papel de cada gene, né, nessa associação positiva e benéfica que a gente tem que ter, né, para evitar, né, desenvolvimento de doenças, para prevenir doenças e até mesmo para a gente ter tratamentos mais eficazes e efetivos a nível de modulação da microbiota intestinal. Então, esses dois conceitos são super importantes. A gente precisa saber essa diferença, a gente precisa compreender que eles não são sinônimos, como algumas pessoas acabam utilizando erroneamente. São conceitos diferentes, querem dizer coisas diferentes. E é importante a gente entender, né, todos os conceitos relacionados a esse universo para a gente poder compreender quando a gente vai se aprofundando mais nesse tema, né? O que está se tratando aquele trabalho ou aquele vídeo, o que aquilo ali está querendo me dizer. Então a gente tem que ter uma compreensão, né, desses conceitos básicos para a gente ter um melhor entendimento. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo.